tem uma coisa que o Brasil provavelmente faz melhor do que qualquer outro país no mundo: destruir floresta. La deforestación en la Amazonia alcanza su nivel más alto en una... La déforestation en Amazonie brésilienne a atteint un nouveau record. Sabe aqueles rankings em que ninguém quer ser o primeiro colocado? Pois é. Tem vários motivos para tentar correr atrás desse prejuízo e restaurar a natureza. Não estou pensando numa certa obrigação moral nem nas consequências da perda de biodiversidade, que são gravíssimas. O reflorestamento é parte essencial da luta contra as mudanças climáticas. As árvores capturam carbono da atmosfera e isso tem um valor importante. Estou falando de um valor monetário, de dinheiro. E é isso que está por trás de um novo tipo de empresa, uma inovação brasileira. São as construtoras de florestas. Essas empresas querem provar que plantar árvore pode ser um negócio em si, e um negócio que dá dinheiro. Ninguém tentou isso antes. A inteligência artificial está dando um empurrão nessas startups. Google, Apple e Microsoft precisam de cada vez mais créditos de carbono para compensar as emissões dos seus data centers. No episódio de hoje a gente vai contar essa história que mistura inovação, mais de 100 anos de pesquisas brasileiras em florestas e o desafio de criar um negócio completamente novo. E também vamos falar de dinheiro. Construir ou reconstruir uma floresta custa uma fábula. Se você multiplicar 4 milhões de hectares por 30 mil reais por hectare, a gente vai dar... Depois a gente faz a conta. 120 bilhões de reais. Meu nome é Sérgio Teixeira Júnior e esse é o Carbono Zero, um podcast que te explica na prática por que a gente tem que encontrar novas maneiras de produzir e consumir para evitar o pior da crise climática. A cada 15 dias a gente te conta histórias da construção de uma economia diferente, de baixo carbono, que respeita o planeta e as pessoas. Este episódio é um oferecimento de Marfrig e BRF. Se você pensar nessas empresas como uma construtora, a primeira coisa que elas têm que conseguir é o terreno. No caso delas, são áreas degradadas. E isso não falta por aqui. Para usar só um número, o Brasil prometeu na ONU que vai recuperar 12 milhões de hectares de florestas até 2030. Para você ter uma ideia, 12 milhões de hectares é uma área maior do que os estados de Santa Catarina ou Pernambuco e quase 3 vezes maior que o estado do Rio de Janeiro. Não vai ser por falta de onde atuar que essas empresas não vão para frente. Encontrar terras com a papelada em ordem não é fácil e a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas o ponto de partida já existe, e na verdade existe há muito tempo. Só que restaurar floresta sempre foi uma atividade pontual, localizada. Normalmente ela acontece por um de 3 motivos. O primeiro é filantropia. Empresas ou pessoas, cidadãos, fazem uma doação para alguma ONG que vai lá e faz a recuperação de uma determinada área. O segundo é a obrigação. Tem uma lei no Brasil que determina que parte da vegetação nativa de uma propriedade rural seja preservada. Tem vários casos em que os donos das terras são obrigados a replantar florestas para ficar dentro da lei. E tem também as compensações ambientais. Uma obra grande, como por exemplo a construção de uma ponte, pode exigir que uma certa área seja desmatada. Essa área vai ter que ser reposta em alguma outra. Vai ter que ser feita uma compensação. Só que em muitos casos, esse trabalho de compensação não é feito com tanto cuidado assim. É um reflorestamento para cumprir tabela. Filantropia e obrigações legais têm o seu papel, mas elas não chegam perto de dar conta do tamanho do problema que a gente tem. Para que as árvores sejam uma solução climática efetiva, a gente vai ter que andar mais rápido e fazer bem mais. A ReGreen, ela foi fundada em meados de 2021 e ela é fruto do trabalho ao longo de décadas de alguns dos mais importantes cientistas brasileiros em qualquer disciplina. Cientistas que estão entre os mais citados do Brasil internacionalmente. Pessoas que fizeram pesquisas e estão ligados à Exalc em São Paulo, à PUC no Rio, e que publicaram artigos e geraram conhecimentos transformacionais em relação a diferentes aspectos da restauração, desde o entendimento da onde localizar as áreas de restauração e como mensurar os impactos que ela gera, até o desenvolvimento dos métodos em si, da mecânica para restaurar a floresta em diferentes contextos. Esses profissionais, em meados de 2020, começaram a entender que o trabalho deles poderia estar sendo direcionado para a formação de uma companhia,
ou seja, que não só produzisse conteúdo, mas também usasse todo esse conhecimento que foi construído para, de fato, sequestrar carbono e comercialmente. Esse é o Thiago Piccolo. Ele é CEO da Regreen, uma das startups que estão tentando transformar o reflorestamento num negócio. A Regreen começou com um investimento inicial de quase 80 milhões de dólares. Gente como João Moreira Salles, da família que controla o Itaú Unibanco, e o Arminio Fraga, da gestora Gávea e ex-presidente do Banco Central do Brasil, foram alguns dos investidores que colocaram dinheiro na empresa. O Thiago diz que sempre adorou natureza, mas nunca tinha trabalhado com nada nessa área. Ele foi recrutado porque tem experiência no setor financeiro e se especializou em fazer empresas crescerem. A missão dele na Regreen é a mesma, mas com um tipo de empresa completamente novo. Então, eu não uso muito essa expressão consultora de floresta, mas eu acho ela super adequada. Eu falo sempre que a Regreen é uma empresa de restauração ecológica. Isso é o que a gente faz. A gente restaura ecossistemas. E aí o crédito de carbono é um jeito que a gente monetiza essa restauração. O produto de uma construtora pode ser uma casa ou um prédio. E as pessoas vão comprar esses imóveis para morar. E no caso de uma construtora de florestas? Bom, em primeiro lugar, elas estão recompondo um ecossistema. Mas ele não vai ser vendido exatamente. Essas empresas oferecem 2 produtos principais: crédito de carbono e madeira. Vamos começar pelo carbono. A gente está falando de um tipo específico de crédito de carbono que é o chamado crédito de remoção. Conforme as árvores vão crescendo, elas vão retirando o CO2 da atmosfera. Existem metodologias reconhecidas para contabilizar quanto carbono foi sugado de uma determinada área e ao longo de um determinado período. Cada tonelada de CO2 que foi removida ou sequestrada corresponde a um crédito. Quem compra esses créditos são as empresas que se comprometeram a neutralizar o seu balanço de carbono. No caso das construtoras de floresta, a gente está falando de uma venda antecipada. Por quê? Porque uma árvore plantada hoje demora alguns anos até começar a dar esse tipo de fruto. O Fábio Sakamoto, que é CEO da Biomas, uma outra startup de restauração, dá uma ideia desses prazos. E a gente consegue emitir esses créditos à medida que a floresta cresce, né, Sérgio? À medida que as árvores vão crescendo, vão tendo alagamento do tronco, a gente consegue ir lá auditar e emitir esses créditos. E aí a gente segue o fluxo da natureza, que é as árvores demoram um pouquinho para começar e tem um período de crescimento mais acelerado, entre o ano 10 e 20. Mas a floresta ela continua crescendo ao longo dos 40 anos e além, né? A gente vê que até florestas maduras continuam crescendo e sequestrando carbono. O período, né, do projeto é de 40 anos, mas essa área vai continuar como floresta durante mais de 100 anos. A Biomas está plantando as árvores agora e os primeiros créditos de carbono eles vão colher só em 2029. O Fábio me disse que eles ainda não têm nenhum acordo de venda para anunciar. Tem outras empresas que começaram a plantar antes e já têm alguns contratos divulgados. E, pelo menos até aqui, os grandes compradores têm sido as Big Techs. Apple, Microsoft e Google já estão buscando esse tipo de crédito aqui no Brasil. O Google fechou contratos com a Mombac, mais uma dessas startups. A Apple ficou sócia de uma empresa chamada Symbiosis. E a Microsoft já tem acordos com a Mombac e com a Regreen. A inteligência artificial está ajudando a reflorestar o Brasil. Os data centers sempre consumiram quantidades abissais de eletricidade. E agora, com a revolução da IA, esse consumo está explodindo. Muitos desses data centers ficam em lugares que não têm energia limpa. Então, essas empresas têm que compensar as emissões de gases de efeito estufa comprando créditos de carbono. E muitas delas estão procurando justamente esses créditos que tiram o CO2 da atmosfera. O preço de venda desses créditos não é um valor que é normalmente anunciado, mas o Financial Times publicou uma reportagem em janeiro dizendo que um dos contratos da Regreen com a Microsoft seria de algo como R$1 bilhão. Parece muito dinheiro? Bom, para o negócio do reflorestamento não é. A gente vai fazer uma pequena pausa e na volta eu te explico por quê. As mudanças climáticas estão aí e os impactos já são sentidos. Calor extremo, secas prolongadas, chuvas intensas. E empresas responsáveis têm um importante papel para reverter esse cenário. 2 das maiores companhias de alimento do mundo, Marfrig e BRF, são extremamente comprometidas com a produção de baixo carbono. A Marfrig já monitora 100% dos fornecedores diretos de gado em todos os biomas e deve atingir 100% dos indiretos ainda este ano. Investe em genética de rebanho, tecnologia para medir carbono no solo, sistemas integrados com a Embrapa e práticas que ajudam a preservar a vegetação nativa e a regenerar o solo. A BRF também tem um plano robusto, monitora toda a cadeia de grãos.
produz mais de 60% das aves e suínos com energia solar e avança com eficiência, inovação e fontes renováveis em toda a sua operação. Estamos de volta. Esse é o terceiro episódio do Carbono Zero. A gente já falou do arroto dos bois e da corrida para produzir um combustível verde para os aviões. Para não perder nenhum episódio, se inscreve no nosso podcast. É só clicar no botão que diz seguir ou assinar, depende do tocador que você usa. E se você estiver gostando das histórias que a gente te conta aqui, indica para os seus amigos. Tem um link na descrição do episódio para você compartilhar por WhatsApp. E agora vamos falar de bilhões e bilhões de reais. Fazer a restauração de 1 hectare, que é mais ou menos um campo de futebol, pode custar até uns 30 mil reais. Só as terras do governo federal na região norte, que poderiam ser alvo de algum tipo de recuperação, somam 4 milhões de hectares. Foi essa conta que confundiu o Renato Rosenberg na abertura desse episódio. Ele é diretor de concessões do Serviço Florestal Brasileiro. A gente estava conversando sobre os custos altíssimos dessa atividade. O governo está lançando um programa de concessões para que empresas privadas ou essas construtoras de florestas façam um reflorestamento. A ideia é essa, é ofertar grandes áreas públicas degradadas, trazer empresas que vão fazer a restauração e principalmente por meio de receitas de carbono, de crédito de carbono, vão viabilizar economicamente esse processo. É que restaurar uma área degradada custa uma fábula, né? É muito caro. Dá uma ideia, porque acho que as pessoas não têm muita ideia da quantidade de dinheiro que a gente está falando. Então, a gente está falando de cerca de 30 mil reais por hectare. Só que quando a gente multiplica isso pela quantidade de hectares degradados, a gente está falando de, literalmente, dezenas de bilhões de reais. Então, a gente tem cerca de 4 milhões, essa estimativa ela muda, mas a gente tem cerca de 4 milhões de hectares degradadas em terras públicas federais, no norte do país. Então, se eu multiplicar 4 milhões de hectares por 30 mil reais por hectare, a gente vai dar 120 bilhões de reais. Seria o custo para restaurar essa área. De novo, a gente sabe que a gente está provando essas teses, mas com certeza esse dinheiro não vai vir só do setor público. É uma lógica parecida com a concessão de uma estrada ou de um aeroporto. O governo procura um parceiro para fazer os investimentos que ele não consegue. E não custa lembrar, a floresta não está sendo privatizada. Depois de terminado o prazo de concessão, que dura normalmente uns 30 ou 40 anos, ela volta para os cuidados da União. O Serviço Florestal está para lançar o primeiro edital de concessão desse tipo. São 15 mil hectares da Floresta Nacional do Bom Futuro, que fica perto de Porto Velho, em Rondônia. A área não é muito grande, mas os vencedores da licitação vão ter que investir cerca de 650 milhões de reais. E o plano é que a segunda leva de concessões seja umas 20 vezes maior que essa primeira. O governo do Pará foi pioneiro nesse modelo de concessões. O resultado do primeiro edital saiu em abril. A Sistêmica, que é uma empresa que faz projetos de carbono, fez a única proposta válida e vai restaurar 10 mil hectares no Alto de Xingu, perto de Altamira. As concessões têm uma característica que interessa muito para as construtoras de floresta. Não tem questionamento sobre quem é o dono das terras. Esse é um dos maiores problemas para avançar o mercado de carbono no Brasil. Se você não tiver certeza absoluta de que o dono daquela propriedade é mesmo o dono, pode ter uma grande dor de cabeça lá na frente. A Regreen criou até um sistema automatizado para pré-avaliar a papelada das áreas onde eles poderiam atuar. O Thiago Piccolo me disse que só 1 ou 2% das terras que eles avaliam passam por essa peneira inicial. O crédito de carbono não é a única maneira que essas empresas têm para fechar as contas. Uma das pioneiras nesse setor recebeu investimento de ninguém menos que a Apple e aposta na venda de madeira. A Simbiose foi fundada há 16 anos. O negócio principal da empresa é a silvicultura de espécies nativas, ou seja, explorar madeira, mas de um jeito sustentável. A Simbiose recupera áreas degradadas e faz um plano para aproveitar comercialmente algumas das árvores que eles plantaram. O Alan Batista, que é engenheiro florestal de formação e diretor financeiro da empresa, me explicou como funciona esse sistema. Quando você olha no começo, no estágio mais jovem dessa floresta, vai parecer, obviamente, uma plantação, porque você tem um alinhamento, né? Então a gente planta as linhas, né? 3 metros entre linhas, por exemplo. Então aquilo
Quando ela é jovem, ela vai ficar com um aspecto bem de plantação. À medida que o tempo vai passando, que a gente vai fazendo esse manejo, né, ela começa a ter um aspecto mais natural, no limite que depois de 20, 30 anos, você vai ficar com uma estrutura de floresta quase que de uma floresta natural. A empresa planta várias espécies diferentes e não faz o que eles chamam de corte raso, que é cortar todas as árvores de uma vez para explorar a madeira. O Alain me disse que eles retiram entre 20% e 30% das árvores, aos poucos, conforme elas vão crescendo. Isso é o que se chama de manejo florestal. A escolha das árvores que vão ser plantadas também é uma decisão muito importante. Primeiro, elas têm que ser daquela região, é claro, não adianta você tentar reflorestar com uma espécie que não é dali. Mas a empresa também tem que considerar o valor comercial daquela madeira e o tempo que a árvore demora para crescer. Qual que foi o ponto de partida? O ponto de partida nosso, e aí eu tô falando, voltando de novo lá para 2010, fundação da Simbiose. Essa era a pergunta, mas e aí? O que eu vou plantar? Né? É isso, tem centenas de opções. Vamos olhar aqui o que tem de pesquisa básica para fazer uma combinação entre ritmo de crescimento e valor de mercado histórico, né, dessa floresta. Então, por exemplo, pau-brasil tem um valor, né, enorme, mas um ritmo de crescimento lento. Por exemplo, jacarandá da Bahia tem um valor enorme, um ritmo de crescimento já um pouco melhor. Você fala, poxa, de repente jacarandá da Bahia é melhor para a gente começar aqui. Então foi um pouco nisso. E aí, no começo mesmo essa restauração produtiva, essas florestas produtivas, essa silvicultura de nativa, nós começamos com 56 espécies. Então a gente fez essa conta e se depara, né, entre ritmo de crescimento e valor histórico, né, vamos dizer, dessa madeira, e testamos 56 espécies em diferentes espaçamentos, desde 2x2 até 5x5, né, diferentes arranjos, diferente número de espécies. Chegamos a testar blocos. Plantar árvore para depois vender a madeira é um negócio de longo prazo. A principal fonte de receita da simbiose vai ser a madeira, mas o carbono dá para colher mais cedo. Foi por isso que a Apple investiu na empresa. Ela quer ter o direito de comprar essa safra de créditos de carbono para ajudar a neutralizar parte das suas emissões. Para vender carbono ou madeira, essas empresas têm que pensar em produtividade. Elas têm que otimizar o crescimento das árvores, entender de genética, fazer cruzamentos. Tem bastante ciência envolvida. O Brasil é um dos países mais competitivos no setor florestal da silvicultura do mundo, né? O Brasil domesticou espécies exóticas como eucaliptos e o pinus como ninguém. Isso teve início aí no fim do século XIX. Ali, naquele momento, havia uma demanda para as estradas de ferro, especialmente para o combustível das estradas de ferro, mas também dormentes e tudo isso. O Brasil estava vivendo uma situação já de um certo estresse do uso das florestas tropicais para esses fins, embora não houvesse ainda toda a pressão do ambientalismo, mas havia uma pressão econômica da busca por espécies que pudessem suprir essa demanda das estradas de ferro, principalmente, isso no início do século passado, né? E esse processo trouxe um domínio de uma tecnologia florestal que marcou a história das universidades brasileiras ligadas a esse campo. Esse é o Roberto Vac. Ele é biólogo de formação e presidente do Instituto Arapiaú, uma organização que atua em clima e desenvolvimento. O Roberto entende bastante de floresta. Ele me disse que esse histórico de ciência e a experiência que as empresas de papel e celulose têm aqui no Brasil vai ajudar as construtoras de floresta. Não é à toa que muitas pessoas que fizeram carreira nesse setor agora estão em alta demanda. O Gabriel Deon é um exemplo disso. Ele trabalhou muitos anos nas grandes empresas de papel e celulose do Brasil e agora é diretor de produtividade florestal da Mombac. Uma das primeiras missões que ele tem é fazer escolhas. A indústria de papel e celulose sabe tudo de duas espécies, pinus e eucalipto. Só que a gente está falando de centenas de espécies de árvores nativas brasileiras. Eu tô pirado, porque eu fui lá no Pará, eu cheguei há pouco tempo, fui lá 2 vezes, andando lá, a gente fica super entusiasmado, mas o difícil é priorizar, né? Quando você olha tantas espécies, como é que prioriza, né? Então, o meu maior desafio de curto prazo é otimizar o mix de espécies.
porque eles começaram plantando 150, 130, vieram reduzindo para cerca de 50 nesse momento. Mas ainda é muito, 50 espécies. Pensa, toda a evolução com o eucalipto se deu com 2. A vantagem, segundo ele, é que muito do conhecimento acumulado pode ser aproveitado. Quando a gente fala em melhoramento genético, os processos, os métodos de seleção dos indivíduos, os métodos para acelerar os ciclos de melhoramento, eles são muito parecidos. Aliás, eles são parecidos, inclusive, com as culturas agrícolas. Para você ter uma ideia, eu fiz o mestrado e o doutorado com feijão e milho. O que eu aprendi com feijão e milho, eu apliquei a vida inteira depois no eucalipto e posso perfeitamente aplicar aqui agora. Os tempos vão variar em função das espécies, do florescimento e tal. Mas não vamos inventar a roda, é trazer um conhecimento específico que já existe há pouco menos, ou um século. Vamos dizer, a revolução agrícola aconteceu dentro do último século. Então, a gente pode dizer que o melhoramento genético, de fato, que está matando a fome da população mundial, aconteceu no último século. Então, o conhecimento que foi gerado no último século, ele é perfeitamente aplicável às florestas nativas, em termos de melhoramento genético. Do eucalipto, é claro que também a gente aproveita, porque depois de 35 anos, ou 33, 35 anos de experiência, eu já sei também o que não fazer. Já sei quais são as técnicas que não funcionam para a floresta. Construir florestas desse jeito é uma coisa muito nova. Ninguém sabe se isso vai dar certo ou não. A gente está falando de empresas muito jovens, tentando transformar em negócio uma atividade que nunca foi pensada desse jeito. As condições para que essas startups tenham sucesso estão aí. Tem terra de sobra, tem uma demanda crescente por crédito de carbono e tem, claro, a necessidade de restaurar a natureza que a gente está destruindo há séculos. Mas não existem garantias. Essas empresas precisam fazer investimentos enormes e o acesso ao capital ainda é uma questão a ser resolvida, como me disse o Roberto Vac. Tem um elemento desafiador muito grande que é o elemento financeiro. Esses são atividades altamente demandantes de capital e esse capital também não está acostumado a lidar com esse mercado. Ele tem dificuldades, por exemplo, de garantias. Hoje, um dos grandes desafios da área da restauração florestal é como você consegue acessar recursos, inclusive incentivados, mas que demandam garantias, porque são ainda percebidos como mercados de alto risco. Então, como resolver, por exemplo, via contratos de off-takers, quem são os compradores desses produtos, que garantam que, de alguma forma, esses riscos estejam relativamente minorados. Então, que tipo de contrato o Brasil e essas empresas devem ter com esses grandes off-takers, as empresas de tecnologias, big techs, etc., que são grandes compradoras no mercado de carbono, que tipo de relação entre os contratos dos compradores com os fornecedores de capital financeiro podem ser diferentemente desenhados para que a gente enderece essa questão da necessidade de capital. E tem outras questões. Toda a cadeia de fornecimento precisa ser criada ainda. Essas startups vão precisar de material de construção, sementes e mudas. Vão precisar de mestres de obras, ou seja, de gente que entende de plantio de floresta. Elas também vão precisar demonstrar para os investidores que são viáveis e têm potencial. Ninguém espera dessas empresas uma coisa como um Facebook, como um Google, como uma empresa do Vale do Silício. Mas a expectativa é que seja um negócio de crescimento rápido. E tem o pequeno detalhe do tempo. Essas construtoras de florestas não vão ter o luxo de levar décadas para melhorar a produtividade das suas florestas. E o mundo precisa para ontem de um dos principais produtos que elas vendem, que é a remoção de carbono da atmosfera. A atividade florestal, principalmente envolvendo nativas, toda a questão relacionada à remoção de carbono, são atividades de ciclo longo. O Brasil tem alguma dificuldade empresarial de lidar com investimentos de longo prazo. Então, acho que tem um desafio, que é um desafio cultural, que sim, esses ciclos serão longos. Dá para acelerar? Não tenho dúvida, não tenho a menor dúvida. O arsenal tecnológico para você, por exemplo, acompanhar a reação
de crescimento de algumas espécies, as curvas de crescimento, tudo isso hoje já é um aprendizado bastante sólido. A gente hoje consegue monitorar e acelerar o processo de conhecimento de uma forma bastante mais robusta do que aconteceu com o pinus e eucalipto. Então, sim, nós vamos conseguir talvez reduzir de 100 para 20 anos, mas não vamos reduzir de 100 para 2 anos. O Carbono Zero é um podcast do Reset. Entra no site www.capitalreset.com. Reset é RESET. Se inscreve para ser avisado em primeira mão das melhores e mais completas informações sobre negócios e finanças sustentáveis. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Sérgio Teixeira Júnior. A edição é do Rafael Lana. A trilha sonora original é do Curumim. A arte é do Roger Testa. E essa é a equipe do Reset. A publisher é a Vanessa Dash. O editor sou eu, Sérgio Teixeira Júnior. A Thaís Fôlego é a editora assistente. O Vitor Sena é o repórter. A editora de conteúdo de marca é a Ana Paula Alfano. E a líder de marketing e experiência do cliente é a Letícia Frazão. Se você tiver algum comentário, sugestão ou só quiser mandar um alô pra gente, nosso e-mail é oi@capitalreset.com. Obrigado pela audiência e a gente se vê no próximo episódio.